Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós vamos fazer o nosso encerramento do nosso estudo semanal. Estamos concluindo aí a quarta semana, né? Estamos aí durante todo esse trimestre estudando os temas que estão ali dentro do Evangelho de João. E está sendo maravilhosa a experiência do estudo dessa lição. A nossa semana, a qual nós estamos encerrando, ela tem um tema bastante interessante, né? Nós estamos aí estudando testemunhas de Jesus como o Messias. E hoje nós vamos fazer um breve resumo, né? Vamos dar uma pincelada em cada dia. Caso você perdeu algum dia, se você quiser estudar na íntegra, né? Aquele dia, ver todos os detalhes, tudo aquilo que a gente refletiu, você tem aí à sua disposição a playlist, né? Os vídeos estão aí à sua disposição, onde você pode visitá-los quantas vezes preciso for para você ter ali o seu conteúdo, o seu material de estudo, tá bom? Então hoje a gente vai fazer um breve resumo, passar dia a dia, e aí a gente fecha com chave de ouro com o estudo adicional, que é o estudo da sexta-feira. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve para que você não perca mais nenhum estudo guiado, tá certo? Outra coisa muito importante, deixa o seu gostei. Às vezes eu fico meio que esquecendo, mas a gente lembra, né, aí, deixa o teu gostei, porque é dessa forma que a plataforma passa a recomendar o estudo da palavra de Deus para outras pessoas, tá bom? Recados dados, agora eu quero te convidar a orar e logo em seguida fazermos a nossa recapitulação da lição e fechar com chave de ouro mais uma semana. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a tua santa palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, possa trazer à memória tudo aquilo que estudamos e refletimos durante a semana. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda a fixar a tua palavra em nosso coração, para que em todo momento, em toda situação, a gente venha lembrar dela e assim ser fortalecido por ela. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, como eu mencionei, o tema de sábado, né, o tema introdutório da semana é Testemunhas de Jesus como Messias. O verso para memorizar se encontra ali no Evangelho de João, capítulo 3, verso 3, que diz: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse verso está dentro do contexto ali do diálogo que Jesus teve com Nicodemos, né? Inclusive, esse personagem Nicodemos, o fariseu ali da alta classe religiosa, ele é uma das testemunhas que foi apresentado no estudo da semana, né? Mais precisamente ali no estudo de quinta-feira, e a gente vai dar uma refletida também sobre essa testemunha. O ponto interessante que Sábado mencionou é que nós já passamos aí, já estudamos completamente 3 lições, né? 3 semanas desse trimestre. E a gente vê que as histórias, né, apresentadas dão testemunho de que Jesus não era qualquer pessoa, né? Os feitos prodigiosos, os milagres, os sinais e até mesmo as declarações de Jesus atestavam de que ele era o Messias prometido pela palavra de Deus, que ele era o Filho de Deus. É tanto que no sábado mencionou aqui um contexto de João 6,47 que diz: em verdade lhes digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Ou seja, o próprio Jesus fez menção de si mesmo e declarou, né, em verdade, que aqueles que crescem nele, essas pessoas teriam a vida eterna. E aí a gente vai agora entrar nos personagens apresentados durante a semana, pessoas que tiveram ali uma experiência com Jesus e também chegaram à mesma conclusão. Interessante que são personagens distintos, são pessoas em realidades distintas e que chegaram às mesmas conclusões, mesmo vivendo experiências diferentes com Jesus. Mas a conclusão foi que todas elas disseram: essa pessoa de fato é o Filho de Deus, essa pessoa de fato é o Messias. E o primeiro personagem apresentado está ali no dia de domingo, né, o testemunho de João Batista. Foi a pessoa de João Batista que foi apresentado aqui. Ele fez uma declaração muito interessante, né, porque ele viu Jesus, e a gente pode até conectar o dia de domingo com o dia de segunda, porque permeiam o mesmo personagem,
né, especificamente no dia de domingo, chamou a atenção, né, de que a classe religiosa queria ou tinha expectativas de que João Batista ele fosse uma espécie de Messias, né, um Messias sacerdotal. A lição até chamou a atenção de que os judeus naquela época acreditavam que haveriam dois tipos de Messias, um Messias sacerdotal e um Messias, podemos dizer assim, político, né, que viria na posição e na postura de um rei. E aí foram enviados ali alguns sacerdotes, algumas pessoas, para que questionassem a João e perguntassem se ele era o Messias, né? E se ele não fosse, quem era ele? Se ele era um profeta, alguma coisa do tipo. E aí João Batista, eu achei interessante, refletindo sobre isso, eu achei interessante que a gente facilmente tende a puxar para si a sardinha, né, como diz no popular. Ou seja, a gente tende a ter um ego inflado, né, e pessoas denotando ali a ele de que ele poderia ser uma pessoa especial, facilmente ele poderia puxar para si, né, a glória, a honra, né, e o prestígio da posição que a promessa recaía. Só que ao invés disso ele diz, não, eu não sou o Messias, eu não sou um profeta, eu sou simplesmente a pessoa que foi levantada por Deus para preparar o caminho do verdadeiro Messias, né? Tanto que ele cita ali o contexto da profecia de Isaías, né? De que uma pessoa iria se levantar ali no deserto para dar voz àquele que se encontra no deserto. E essa voz, na pessoa de João Batista, ele iria cumprir a missão de preparar o caminho para o verdadeiro Messias. E aí, no tema de segunda, nós tivemos o tema O Cordeiro de Deus. Esse tema foi bastante interessante, né? Porque essa foi a afirmação de João Batista, quando viu Jesus passar. Quando ele viu Jesus passar, ele olhou e disse, ali está o Cordeiro de Deus. Isso é bastante interessante, porque essa afirmação não é qualquer coisa, né? Isso até remete à prática comum, né, que eles tinham de sacrificar o cordeiro para a remissão dos pecados. E quando ele atesta que Jesus era esse cordeiro, o verdadeiro cordeiro de Deus, ele está dizendo, olha, tudo aquilo que a gente fazia no sistema cerimonial e sacrificial vai ser personificado na pessoa de Jesus Cristo. Em outras palavras, o que ele estava dizendo é, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias prometido. E aí, deixa eu ver mais uma coisa aqui que me chamou a atenção nesse dia. Fala assim, ó, ainda que João precisasse conhecer mais sobre o ministério de Jesus, tinha certeza de que ele era o Messias prometido, aquele que viera cumprindo as profecias. João Batista ele não tinha todo o conhecimento, todas as respostas de como Jesus iria desenrolar, de como Jesus iria desempenhar o seu ministério. Mas mesmo com a informação limitada, ele atestou e confirmou, né, de que Jesus era o Filho de Deus. E isso fala muito a mim, e eu espero que fale a você também, que às vezes a gente tem impedido, né, de certo modo, a verdadeira experiência com Deus, porque julgamos precisar de mais conhecimento, de mais experiência, de mais e mais coisas. Quando, na verdade, talvez o que você já saiba de Jesus, já seja o suficiente para você declarar, para você acreditar e para você depositar a sua vida nas mãos do Salvador. E aí, no tema de terça-feira, nós tivemos o tema aqui, os dois discípulos de João, dando continuidade a esse contexto em que João faz a declaração de que Jesus era o Cordeiro de Deus. Nessa ocasião, estava com ele ali dois discípulos, que a princípio não mencionam o nome. Mas a partir do momento em que João Batista atesta e afirma que Jesus era o Cordeiro de Deus, esses dois discípulos passam a andar com Jesus. E eu achei bastante interessante porque eles vão andando como se fosse buscando conhecer mais sobre Jesus, até que Jesus percebe que está sendo seguido. E aí Jesus pergunta, olha, o que é que vocês desejam? Como é que eu posso ajudar vocês?
E aí os homens falam, não, a gente quer te conhecer, a gente quer seguir você. E aí Jesus convida eles, então venham, passem um dia comigo. E aí eles tiveram a experiência, né, de passar todo um dia com Jesus. Detalhe, Jesus ainda não tinha iniciado o seu ministério, né, em prática, em ação, vistosamente aos olhos das pessoas. E eles puderam conhecer, de certo modo, a intimidade ali de Jesus, né, passar um dia de Jesus, com Jesus, saber como era que Jesus vivia e tudo isso. E isso impactou tanto eles que um dos discípulos, né, um desses dois, chamado ali de André, né, ele foi até a casa de seu irmão, né, Simão, e chegou para ele dizendo, olha, eu encontrei. Encontrou o quê? Eu encontrei o Messias. Você precisa conhecer ele, vem comigo porque você precisa ver ele. Isso é bastante interessante, né? Como um dia com Jesus foi suficiente a ponto de André querer compartilhar, a ponto de André querer levar a sua família para perto de Deus. Isso é maravilhoso, porque muitas vezes nós queremos apresentar Jesus para o mundo inteiro, mas será que a gente tem buscado as formas e as maneiras certas de apresentar Jesus para a nossa família? Pois é, André buscou o seu irmão para apresentar um Messias, e isso foi maravilhoso. No tema de quarta-feira, nós tivemos aqui o título Filipe e Natanael. Eu gostei muito desse dia, né? Filipe e Natanael, Jesus, o contexto fala, né, que Jesus decidiu começar ali o seu ministério. E ali no caminho ele encontra Filipe e convida Filipe, né, para fazer parte do seu ministério. E aí Filipe chama Natanael. E o interessante é o diálogo que Filipe tem com Natanael, né? Porque diferente de João e diferente de André, Filipe chega para Natanael dizendo, olha, eu encontrei aquele de quem as profecias falavam. Eu encontrei aquele de quem Moisés afirmou que viria. Eu encontrei essa pessoa e o nome dela é Jesus de Nazaré. Interessante que durante esse diálogo, quando Filipe menciona a procedência, né, de Jesus, de onde ele vinha, né, qual era a sua cidade, o Natanael ignora todas as palavras, né, que ele tinha dito, né, que era o cumprimento da profecia, de que era o Filho de Deus, de que era o Messias. Natanael foca simplesmente a origem dele. E aí Natanael faz um questionamento que é bastante conhecido por mim e por você, que diz o seguinte: de Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Interessante, né? O Natanael, ele revelou aquilo que muitas vezes é bastante comum a nós, a questão do preconceito, né? Hoje, nos dias, a gente vê com muita facilidade as pessoas tendo preconceito, né? Preconceito com alguma roupa, preconceito com algum alimento, preconceito com algum estilo de vida, preconceito com talvez algum corte de cabelo. Ou seja, o ser humano com muita facilidade, ele consegue ter um conceito pré-concebido, né? Um preconceito. E no caso de Natanael, o preconceito dele era com a origem de Jesus. E tipo, não bate, a conta não fecha. O Messias, o Filho de Deus, vindo de uma cidade das menores, as mais irrelevantes que tem aqui na região. O Filho de Deus deveria vir de Jerusalém, o Filho de Deus deveria vir de uma cidade bem, vamos dizer assim, vistosa, conhecida, de uma cidade digna de um rei. Mas de Nazaré, essa conta não bate, essa conta não fecha. E aí, Felipe, eu imagino que conhecendo bem o seu amigo, ao invés de debater, ao invés de bater boca, ao invés de tentar provar por algum argumento, ele diz, olha, faz o seguinte então, já que você está questionando, já que você está incrédulo, venha ver, venha conhecer ele. E aí ele aceita o convite do seu amigo, né? Difícil negar um convite de um verdadeiro amigo. Um verdadeiro amigo, quando nos convida, dificilmente a gente diz não. Pois é, Felipe fez um convite para seu amigo conhecer Jesus. Isso deve também despertar em mim e você
o desejo também de convidar os nossos amigos para conhecer Jesus. Porque, levando em consideração a nossa amizade, eles não vão rejeitar o convite. E, no final, eles vão perceber que eles terão a melhor experiência da vida deles. E eles vão notar que foi o melhor convite que eles já receberam na vida. Quando Natanael vai conversar com Jesus, Jesus já chega elogiando ele, dizendo: olha, aí está um verdadeiro israelita, em que a sua boca não tem, vamos dizer assim, meias verdades, né? Você é um homem verdadeiro, um homem que, vamos dizer, não se utiliza de palavras, né, de sutileza, desse tipo de coisa para, vamos dizer assim, alcançar. Né? Você é uma pessoa, fugiu agora a palavra, mas é algo bem parecido com Pedro, né? Que Pedro tinha essa qualidade também de sem papas na língua, de dizer a verdade, né? E aí o Natanael, ele é prestigiado com essas palavras de Jesus. E aí eu imagino que já quebrou o grande preconceito, né, que ele tinha ali com Jesus. E aí ele pergunta: de onde é que você me conhece para estar falando assim de mim? Onde foi que você me viu? Como foi que você chegou a essa conclusão a respeito de mim? E aí Jesus fala: olha, eu te vi orando lá debaixo da figueira. Eu sei qual é o teu anseio. Eu sei qual é o teu desejo. E deixa eu te dizer, a tua oração foi atendida. Você estava ali orando pela vinda do Messias, para que ele viesse resolver as injustiças desse mundo mal? Pois é, aqui estou eu. E naquele momento, o Natanael diz: olha, tu és o mestre, né? Tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E foi uma declaração linda. E a gente vê preconceitos sendo quebrados depois que passam a ter uma experiência real com Jesus. E aí no dia de quinta-feira, nós tivemos o último personagem, que é o testemunho de Nicodemos, né? Esse personagem é bastante interessante e, vamos dizer assim, bem, vamos dizer assim, especial. Porque se fosse para imaginar as testemunhas de Jesus, com certeza não ia passar pela nossa mente um fariseu, né? Uma pessoa ali do sinédrio, do alto escalão religioso, testemunhando acerca de Jesus. O interessante é a situação em que isso acontece. Ali Nicodemos pede uma audiência com Jesus, e essa audiência é na calada da noite, na madrugada, onde os dois estão sozinhos, e ali eles começam a conversar sobre assuntos bastante interessantes. Jesus falando a forma de como receber o reino de Deus, e de uma forma que provavelmente chamou a atenção de Nicodemos, porque Jesus diz: olha, a pessoa só pode receber o reino de Deus se nascer de novo. Tem que nascer de novo. Tem que se tornar uma nova pessoa, da água e do Espírito. O Nicodemos pensava, olha, até ironizou, né? Como assim? Eu vou voltar para a barriga de minha mãe, eu já sendo uma pessoa velha? O que Jesus estava querendo dizer é que a pessoa precisava mudar, né? E por que isso foi mencionado? Porque existia, né, uma ideia equivocada de que pelo simples fato da pessoa nascer do povo judeu, pertencente ao povo judeu, aquela pessoa, de certo modo, já era agraciada por Deus, porque pertencia ao povo escolhido por Deus. Eles nutriam esse tipo de sentimento. Eles nutriam esse ego, esse orgulho, né, de dizer assim: a gente faz parte do povo de Deus, o povo escolhido, a gente é melhor do que as outras pessoas, né? E aí Jesus, de certo modo, quebra as pernas, dizendo: olha, não basta ser do povo escolhido. Se você não refletir o caráter do Pai, se você não tiver a imagem e semelhança de Deus refletida em você, não adianta nada fazer parte do povo escolhido. E aí Jesus endossa, né, essa questão da mudança de vida. E aí eu refletindo sobre isso, eu vejo o quão relevante foi esse encontro, né, com Nicodemos, porque você há de confirmar comigo que pessoas mais experientes, né, pessoas que já viveram bastante, elas são mais resistentes à mudança. E esse não foi o caso de Nicodemos. Nicodemos, mesmo já sendo uma pessoa experiente, idosa ali, né, seus cabelos brancos, ele estava assim aberto a mudar, porque ele queria receber o reino de Deus. O seu desejo era genuíno. É tanto que no final do estudo de quinta-feira fala, né, no finalzinho ali dos contextos do Evangelho de João, fala que
Nicodemos sim se posicionou. Por mais que naquela situação ele não entendesse, por mais que naquela situação ele não tivesse uma posição firmemente declarada ao lado de Jesus, por mais que ele reconhecesse que Jesus era o Filho de Deus, que ele estava para cumprir uma missão de Deus, que tudo aquilo que ele fazia não tinha como ser se não fosse de Deus, né? Nicodemos se demonstrava aberto, né, a querer conhecer, a se aprofundar, a de fato fazer parte do reino de Deus. E ali Jesus fala, no finalzinho do contexto, que eu achei bastante interessante, que diz o seguinte: olha, eu sou a luz do mundo. E a luz, ele veio para revelar, né, para mostrar, para trazer à evidência as obras. As pessoas que gostam das trevas, elas não gostam da luz, porque a luz revela as suas ações más, né? Mas aqueles que gostam da luz, eles se aproximam da luz, porque a luz vai trazer à evidência, né, as suas boas ações, e assim essas suas boas ações vão testemunhar a respeito de si, de que essa pessoa está assim posicionada ao lado de Jesus. E isso foi, vamos dizer assim, um alerta, né, um aviso para Nicodemos, de tipo: olha, tu está me buscando aqui em segredo, na calada da noite, quando todo mundo está dormindo, ninguém está sabendo do nosso encontro aqui. Mas deixa eu te dizer, tu ainda pode mudar, tu ainda, vamos dizer assim, ainda existe chance e misericórdia para ti. Então, muda as tuas ações, nasce de novo, de verdade. Ainda existe salvação para você, meu amigo Nicodemos. E ali, no decorrer de sua vida e sua trajetória, ele tem essa mudança de vida. Ele nasce do Espírito, né? E ali ele se torna uma pessoa, sim, pertencente ao reino de Deus. E aí a gente fechou a semana. E agora nós vamos para o estudo da sexta-feira, que eu separei aqui um contexto bastante interessante que me chamou a atenção, que diz assim, ó: todo aquele que tem sido enganado e mordido pela serpente pode olhar e viver. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aqui é uma clara referência, né, à serpente de bronze que Moisés levantou. E quando as pessoas eram picadas pela serpente, as pessoas morriam, até que Deus providenciou aquela serpente e disse a Moisés para falar ao povo que todo aquele que fosse picado por alguma serpente no deserto, olhasse para aquela serpente de bronze e seria curado, né? E é tanto que esse mesmo contexto, essa mesma situação, Jesus traz à tona com o seu diálogo com Nicodemos, dizendo: olha, da mesma forma que Moisés levantou uma serpente ali no deserto, o Filho do Homem também será levantado, para que todo aquele que depositar a sua esperança, a sua fé no Filho do Homem, essa pessoa também seja salva, né? E isso nos remete também à profecia, né, ali do Gênesis após o pecado, de que o descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente e que a serpente iria machucar ali o calcanhar, né? Exatamente isso que foi apresentado aqui, né? Todo aquele que tiver sido enganado e mordido pela serpente, ou seja, tiver sido enganado, né, envenenado de alguma forma, pode olhar e viver. E essa vida se encontra em Cristo Jesus, no verdadeiro Cordeiro de Deus. A luz que brilha da cruz revela amor de Deus. Seu amor nos atrai a Ele. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então o Espírito de Deus, por meio da fé, produz uma nova vida. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração e a mente são novamente criados à imagem daquele que age em nós, para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então a lei de Deus é escrita na mente e no coração. E podemos dizer com Cristo: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Isso é muito interessante, porque é quando nós nos permitimos sermos atraídos pelo sacrifício de Jesus ali na cruz, que começa a transformação de vida. Às vezes as pessoas pensam: como é que eu vou fazer? Como é que vai acontecer? Né? O que é que eu vou precisar mudar? Isso vai ser algo natural. Natural. É o Espírito Santo agindo em nós que vai fazer as transformações, as mudanças.
E quando a gente menos esperar, a gente vai estar vivendo essa realidade, a mesma realidade de Cristo, em que ele declarou: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Essa vai ser a nossa realidade, se nos permitirmos diariamente termos um encontro com Jesus. Se todos os dias formos ao altar do Senhor, né, buscarmos ali na cruz do Calvário a nossa salvação. Chegamos ao fim de mais um estudo semanal. Que Papai do Céu possa nos abençoar, possa trazer luz aos nossos pensamentos, né, e a cada dia Ele possa nos atrair com o seu amor, para que todos os dias a gente, de alguma forma, possa testemunhar a respeito dele, né, e testemunhar para as outras pessoas de maneira direcionada, de que sim, nós servimos ao Filho de Deus, ao Messias prometido, e que muito em breve vai voltar para buscar a mim e a você. Tá certo? O meu convite é que você volte amanhã, porque amanhã nós vamos iniciar uma nova semana, um novo estudo, e que com certeza vai ser uma bênção, porque é dessa forma que Papai do Céu se utiliza para falar a mim e a você. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.